Boa noite, pessoal. Estamos aqui reunidas mais uma vez em nome do Senhor Jesus, meditando na segunda epístola de João. E provavelmente a gente vai conseguir fazer também a terceira epístola junto. E são capítulos pequenos, ou melhor, livros, né? Pequenos, são realmente cartas e dirigidas a determinadas pessoas. Uma carta dirigida a uma igreja, outra carta dirigida a, a uma pessoa em particular, e a gente vai ver sempre que o tema central de João gira em torno da obediência aos mandamentos de Deus, gira em torno do amor a Deus, do amor entre os irmãos, e dentro disso ele vai desenvolver e dar algumas lições preciosíssimas para a gente, nessas poucas linhas que ele escreve nesses dois livros, consideramos livros, né? Mas são duas cartas realmente bem sucintas, bem objetivas, mas bastante ricas. Então, vamos apresentar essa meditação ao Espírito Santo e pedir para que ele venha nos dar a direção, ok? Senhor, nosso amado Deus, estamos diante da tua santa presença mais uma vez. Te agradecemos por essa oportunidade. Por mais Espírito Santo que nós já tenhamos algum conhecimento a respeito da tua palavra, por mais que tenhamos o teu Espírito morando dentro de nós, por mais que nós já tenhamos uma experiência espiritual, uma vivência com a tua palavra, que a gente já tem experiências na fé, nós entendemos que nós não sabemos ainda nem um terço, nem a metade, nem um milésimo daquilo que realmente é a imensidão da sua mente. Pedimos que o Senhor venha hoje falar conosco, dentro das nossas necessidades, que saiamos daqui edificadas e que desde já, Senhor, todo mal venha a ser repreendido, que nada possa atrapalhar o entendimento, o aprendizado que nós pretendemos ter hoje. Que o teu Espírito venha falar forte à nossa mente, ao nosso coração, que nossa alma esteja sempre voltada para a tua vontade, que sejamos cada vez mais capazes de te agradar, que o nosso coração esteja em tuas mãos completamente, com inteireza, e sejamos capazes, sim, de identificar aquilo que há em nós que ainda te desagrada e aquilo que há em nós que tem de ser aperfeiçoado. Nos ajude, meu Pai, nessa caminhada, nos ajude a chegar ao nosso alvo, que o teu Espírito nos conduza a toda a verdade. Entregamos essa noite em tuas santas mãos. Desde já te agradecemos, porque sabemos que, com certeza, o Senhor vai nos dar a resposta que precisamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Então vamos lá. Segunda Epístola de João. E a gente vai ter aqui, de cara, ele falando assim: o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Então, já de cara aqui, a gente já tem algumas palavras que nos ajudam a identificar o porquê dessa carta, seu destinatário, a preocupação de João na escritura dessa carta. E a gente vai ter ele se identificando como o presbítero. Em outras versões, vai estar escrito o ancião. E, de fato, pessoal, essas cartas elas foram escritas por volta dos anos 80 depois de Cristo. Ninguém sabe exatamente, né, quando elas foram escritas com exatidão, mas se acredita que por volta dos anos 80 depois de Cristo. Se a gente for pensar que João, lá pelos idos de 33 depois de Cristo, ele recebe inclusive do próprio Jesus o dever, o compromisso de cuidar de Maria, a mãe terrena de Jesus, e lá ele deveria ter por volta de seus 20, 25 anos.
Se passaram aí pelo menos uns 47 anos, então a gente vai ter aí que realmente é um homem que tem por volta de seus 70 a 80 anos de idade, e sim, configurando um ancião, um homem já velho. O que eu acho bem legal, pessoal, é que a gente vai perceber que, apesar da idade dele avançada, vamos considerar 80 anos, é uma idade avançada. Hoje, 80 anos é uma idade avançada. Há 2.000 anos atrás, 80 anos também já era considerado uma idade avançada. E ainda assim, ele tem esse compromisso de cuidar de almas. Ele poderia se resignar, né, dentro da sua velhice, da sua idade, com certeza ele já tinha sofrido pra caramba pela causa de Cristo, e ele poderia ali ficar quietinho e dizer: não, já combati o bom combate, vou esperar aqui a morte tranquilamente, né, voltando à pesca, ou sei lá o quê. Mas não, ele continua firme no seu propósito de cuidar de almas, de levar adiante a mensagem de Cristo. Vocês percebem que desde o do Evangelho de Cristo, segundo João, desde a primeira epístola dele, e agora e depois, né, na segunda e na terceira epístola, ele sempre vai estar falando do amor, sempre falando desse cuidado com as almas de uma forma muito próxima, muito íntima, acho que não é a palavra correta, mas realmente ele quer criar uma conexão, né? Quando ele bate muito nesse negócio do amor, ele quer criar vínculos, ele quer criar conexões. E ele incita a igreja a fazer isso também. Igreja, lembrando, não é placa. A igreja é o corpo de Cristo, as pessoas que fazem parte da congregação do corpo de Cristo. Então, independente da sua idade, a motivação dele continua lá toda acesa. Então, em algumas versões ele vai falar o ancião, em outras versões o presbítero, seja lá como for, a gente vai entender que é um homem de idade e que não perdeu dentro de si esse compromisso com o evangelho, não perdeu a sua disposição pela causa de Cristo, tá? E ele fala: o presbítero, a senhora eleita. E, em princípio, parece que ele está falando de uma forma pessoal com alguma mulher que seja lá cristã, né, uma devota de Cristo, uma convertida, nova nascida de Jesus, mas dentro do contexto, esse termo, esse pensamento, essa ideia não parece adequado. O que parece adequado é que ele está falando com a igreja de Cristo, a senhora eleita, a igreja de Cristo, aquela determinada congregação. Nós não sabemos bem para quem essa carta está sendo enviada, mas ele está preocupado com aquela congregação. E o que corrobora a gente pensar assim é o que vem depois: a eleita e os seus filhos, dando a ideia que é uma congregação e as pessoas que estão sendo formadas dentro daquela igreja, os filhos de Cristo, os filhos de Deus, estão realmente sendo formados daquela igreja, naquela congregação. Lembrando que a ideia de igreja como instituição que nós temos hoje não é a mesma ideia de congregação que a gente tinha no passado. No passado não existia essa instituição, né, fora de nossas casas. Não, no passado era dentro da residência de alguém e aquilo ali acabava se constituindo a congregação daquele povo, daquele bairro, né, daquele local. Então, quando ele fala a eleita, a senhora eleita e seus filhos, aponta para uma congregação e os convertidos que estão lá, né? Os cristãos que estão dentro dessa congregação. Essa carta está sendo direcionada para essa determinada congregação. Sem sombra de dúvidas, é uma carta que vale para qualquer congregação, para qualquer igreja, para qualquer situação onde haja ali
né, um ajuntamento de cristãos, de pessoas que confiam, que acreditam, que desenvolvem a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, aí ele vai dizer: a senhora eleita, os seus filhos, e ele vai declarar: a quem eu amo na verdade. Ele falou que ama de verdade? Não, ele não está criando uma veracidade para essa afirmação. Ele está dizendo que ama dentro de um plano, né? Dentro de como que a gente fala? Dentro de um pano de fundo, a verdade. Que pano de fundo é esse? Que verdade é essa? O Evangelho de Cristo. Tá? Então, ele vai falar sobre isso algumas vezes. É uma palavra que se repete demais nessas duas cartas dele: amor, verdade, tá? E verdade aqui vai estar sendo, vai estar se referindo justamente à fé em Cristo, o Evangelho de Cristo, o plano da salvação, certo? Então, ele vai dizer que ama na verdade. Ele ama dentro desse pano de fundo, dentro do Evangelho de Cristo. Quem é que está dentro do Evangelho de Cristo? Os cristãos, aqueles que creem, né? Então, ele está deixando claro, ele está deixando esclarecido que ele não está falando com qualquer pessoa. Ele está falando com um público determinado, são os cristãos. E só pelo fato de serem cristãos, de terem a mesma fé, ele entende que essas pessoas são dignas de serem amadas. Lembrando que esse amor não é um mero sentimento, um mero bem-querer, um mero gostar de alguém. Não. Isso aqui é mais do que isso. Esse entendimento que nós temos desse amor é de pessoas que estão dando a vida pelo bem de outras pessoas, pela salvação de outras pessoas. Então, esse amor é aquele amor sacrificial que Jesus demonstrou para toda a humanidade quando ele se entregou na cruz, certo? Então, eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, deixando claro que realmente tem que haver essa união, né, entre os irmãos na fé, entre os cristãos. Tem que haver essa união, essa conexão. Quem determina essa conexão? A fé em Cristo. De que forma isso é expresso? O amor entre os irmãos. Mas também todos os que conhecem a verdade. Mais uma vez, todos aqueles que conhecem o Evangelho de Cristo. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que verdade é essa que permanece em nós? Em um primeiro momento, você pode pensar, bom, permanece em nós, habita em nós, isso aí é o Espírito Santo. Mas não é tão somente o Espírito Santo, é realmente a verdade do Evangelho, a verdade da, da necessidade de Cristo ter descido do céu, ser feito carne na terra, morrer por nós, a verdade de que éramos pecadores e estávamos afastados de Deus, a verdade de que precisávamos mais uma vez ser reconectados a Deus, a verdade de que precisávamos pagar pelos nossos pecados, mas não haveria como de nós mesmos isso ser feito. A verdade de que Jesus veio para remissão dos nossos pecados. Então, essa é a verdade que ele fala, essa é a verdade que nos une. É a fé nessa verdade que vai trazer essa ideia, essa concepção de que estamos conectados, de que somos um só corpo em Cristo. Em Cristo somos um. Né? Então, por causa dessa verdade que permanece em nós, esse entendimento, esse conhecimento, por causa disso, nós somos capazes de nos unir,
Se houvesse aqui no nosso meio alguém que não concordasse com isso, nem faria sentido ela estar aqui. Ela simplesmente se afastaria de nós. E é o que acontece naturalmente. Nós desenvolvemos a nossa espiritualidade, nós nos conectamos a Deus, nós cremos no Senhor Jesus, nós vivemos uma vida buscando a santidade de Deus, e as pessoas que não comungam desse pensamento, simplesmente elas estão afastadas. Elas merecem amor no sentido de cuidado com suas almas? Sim, merecem. Mas elas fazem parte desse corpo? Não, de forma alguma. Então, João está deixando claro que as pessoas que fazem parte desse corpo, elas se amam mutuamente. Então, ele escreve para a senhora e seus filhos e deixa claro que ele ama essas pessoas e não só ele ama essas pessoas, mas todos aqueles que têm a mesma fé, que professam a mesma fé, trazendo essa ideia de união. Certinho? Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. E nessa ideia de conosco estará para sempre, aí eu vejo realmente a ação do Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo nos guia a toda verdade. Qual é a verdade? Essa daí que eu já falei. A verdade de que nós éramos pecadores, ou melhor, somos, mas estávamos mortos em nossos pecados e agora nós fomos vivificados por causa do sacrifício do Senhor Jesus. Essa é a verdade. E assim nós obtivemos hoje a nossa salvação, tá? Então vamos lá. Que a graça e misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Então, ele vai falar aqui de três itens que são mega necessários para a nossa salvação: a misericórdia, a graça e a paz. Isso é necessário. A graça vem pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a oportunidade de alcançarmos a salvação. A misericórdia do Pai, de perdoar os nossos pecados e colocar sobre as nossas vidas o sangue de Cristo puro, que nos purifica. E a paz que Ele nos dá, que mesmo em meio a toda tribulação e perseguição, nós temos dentro de nós essa paz e que faz com que a gente não entre em desespero, mesmo que sejamos perseguidos, e a gente continue mantendo a nossa fé firme, confessando que Jesus é Senhor, que Cristo é o nosso Senhor e que nós, através dele, temos a nossa salvação. Tá bom? Então, aí ele vai falar que essas três coisas vêm do Pai e do Filho. Bom, perfeito, nada de novo, né? Por mais que dentro de uma congregação, dentro do corpo de Cristo, haja necessidade da misericórdia, nós não temos condição de dar graça umas às outras. Podemos agir com misericórdia até umas com as outras, mas não temos a capacidade de dar graça umas às outras, não temos capacidade de dar paz umas às outras, pelo menos não a paz que o próprio Jesus nos dá. Então, essas qualificações, né, esses itens, eles são dados para nós através do Pai, através do Filho. E nós vamos tomar posse disso em verdade e em amor. A parte da verdade, a parte do amor, é necessária nas nossas vidas para que a gente receba a graça, a misericórdia, a paz. A gente não consegue isso se a gente não aceita Cristo, a verdade. E a gente não vai manifestar isso se a gente realmente não amar a Deus acima de todas as coisas. E ao nosso próximo, como a nós mesmos, foi dado tal amor. Né? Então, ele coloca a condição
que vem de Deus e deixa claro que existem condições que nós temos de praticar também. E aqui ele vai terminar essa dedicatória, né? Ele deseja que a igreja, essa congregação, ela venha a ter acesso à graça, misericórdia e paz, e que eles andem, na verdade, no amor. Então, sempre trazendo essa consciência de que existe a nossa parte, as nossas obrigações a serem cumpridas, a nossa obediência a ser dada a Deus. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Então, quando ele fala isso, fiquei muito alegre, né? Ele não ficou alegre, ele ficou muito alegre. A gente vai pensar duas coisas. Primeiro, ele tem parte na edificação dessa congregação, e ele, como um pai, está feliz de ver que ele gerou filhos na fé. Está feliz de ver que gerou filhos na fé. Mas o que me passa também a ideia é de que o muito alegre é de que aquilo parecia não ser mais tão comum ou tão esperado como antes. Então, me leva a pensar que muitas pessoas estariam desviando do evangelho. E que o fato dele encontrar pessoas que ainda estavam lá vivendo o evangelho, poxa, isso realmente lhe trazia muita alegria. Então, percebe que não se passaram direito nem 50 anos da morte de Cristo e a igreja está sendo duramente abalada, está sendo duramente afetada por aqueles que Paulo vai chamar de falsos apóstolos, por aqueles que João vai chamar de anticristos. Então, e nós hoje chamaríamos de joio no meio do trigo. Cada um dá o seu nome. A ideia é a mesma. Existem pessoas que estão no meio da igreja, no meio da congregação, para causar divisão e fazer com que as pessoas saiam do evangelho. E aí, Paulo, ou melhor, João, ele encontra essas pessoas, esses filhos dessa senhora eleita, e ele fica muito feliz. Olha, eu percebi que tem gente aí que, caramba, está convertido mesmo, né? Então, fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E aqui, pessoal, a gente vai ver que ele vai continuar insistindo nessa ideia de que deve existir a obediência aos mandamentos. E essa obediência é parcial, é integral, é mais ou menos, posso pecar, posso errar. Nós sabemos que na nossa jornada nós estamos passando por provações, nós estamos passando pela mortificação da nossa carne, pela mortificação do nosso eu, né, pela vivificação do nosso espírito. E dentro disso, dentro dessa jornada, vez por outra, pode acontecer de falharmos e pecarmos. Sim, já falamos sobre isso. Contudo, a prática do pecado, isso aí realmente é abominável e não condiz com uma vida cristã. Não condiz. Então, quando ele está apontando para essas pessoas, ele está falando que elas não são perfeitas, mas que elas estão lutando para seguir os mandamentos de Deus. Os mandamentos que o próprio Jesus Cristo enunciou. Daqui a pouco a gente vai ler um pouquinho sobre isso, tá? Mas a ideia de obediência está sempre envolvida com a ideia da salvação, com a ideia da comunhão. Se a pessoa, a cristã, o cristão, que se diz cristão, está no meio da congregação e, de alguma forma, ele trai a palavra de Deus, ele trai o Espírito Santo, ele trai os seus irmãos
cometendo seus erros, seus pecados e fazendo disso algo sistemático, se isso acontece, essa pessoa está a um passo de perder a salvação. E dentro disso aí, João até vai exortar que, a depender da situação, não é bom nem se misturar com essas pessoas, para preservar a sua salvação, certo? Então, fiquei muito alegre, de ver que essas pessoas estão andando de acordo com os mandamentos que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, ele está cuidando que essa igreja ela não se perca diante dos ataques que ela tem sofrido, diante dos ataques que o evangelho tem sofrido. Então, o João ele está querendo estimular essas pessoas continuarem na obediência. E o fato dele ficar muito feliz com alguns filhos dessa dona, essa senhora, dessa congregação, isso mostra que de fato não eram todos. E os alguns era motivo realmente de muito entusiasmo, né? De muita alegria, de muito contentamento. Abra aí, povo lindo, no livro de João, no capítulo 13. Todo mundo aí já achou? Falta eu. No verso 34. Isso aqui são palavras do próprio Jesus Cristo, tá? João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Então, como é esse nível de amor que o próprio Jesus está exigindo? É aquele amor que ele deu para a gente. Ele não fala isso aqui? Que vocês amem como eu vos amei. Como foi que ele nos amou? Morreu por nós. Então, ele está dizendo, é esse nível de amor que eu espero que vocês desenvolvam. E isso não é um pedido. Ele falou que é o quê? Um mandamento, uma ordenança. João entende que o fato de nos amarmos uns aos outros passa pela ideia de obediência a um mandamento que nos foi dado. Então, ele vai continuar aqui, né? Quer dizer, ou melhor dizendo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e vós também vos ameis uns aos outros. Nisto, todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Não amo fulano, não amo ciclano. Vou fazer acepção de pessoas. Bom, então nisto, você está mostrando para as pessoas, nisto, as pessoas reconhecerão que você não é filha de Deus. Porque ele diz aqui que os homens reconhecerão que somos discípulos dele, porque somos capazes de amar uns aos outros. Se não tivermos esse nível de amor, que nível de amor? Aquele que ele teve por nós, de se dar um pelo outro. Isso aqui é forte demais, pessoal. Forte, 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 ao ponto de que a gente às vezes acha que é até impossível de se praticar. Passa aí para o capítulo 15, vira aí uma folhinha, João 15, no verso 12. A gente vai ter aqui o seguinte: esse é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí você acha que é pouco, né? Pula aí para o verso 17. Ele vai dizer:
Estas coisas vos mando, que vos ameis uns aos outros. Todas essas três passagens que eu citei aqui, elas são palavras do próprio Jesus Cristo. É um mandamento. João entendeu isso muito bem e por isso que ele se torna tão cri-cri de falar dentro do seu evangelho, dentro dessas cartas, o tempo inteiro sobre amor, o tempo inteiro sobre amor. Isso impactou demais João, né? Paulo vai falar, Pedro vai falar, mas não fala como João fala. Percebe que isso teve um impacto muito grande dentro de João. Aquilo que nos impacta, nos traz, faz com que a gente tenha mais desvelo, né? Que a gente tenha mais ênfase de falar a respeito daquilo. Então, se a palavra de Deus te impacta, você vai ficar cego pela palavra, você vai querer que todo mundo leia a palavra, você vai querer que todo mundo estude essa palavra, porque que aquilo para você é realmente importante. Você entende que aquilo te leva à salvação. Quando você não compreende isso, quando aquilo não te impacta, aquilo para você não é tão relevante. Se você entender o seu comissionamento, seu chamado a fazer discípulos, você não vai pensar em outra coisa na vida. Você vai pensar, eu tenho que fazer discípulo, eu tenho que fazer discípulo. E você vai levar as pessoas a fazerem discípulos. Aquilo para você é muito importante. Você vai viver em redor, em giro daquilo. Quando João ele fala tanto sobre o amor uns aos outros, é porque aquilo realmente impactou ele. De alguma forma, que não fica nem muito claro no desenvolver do evangelho dele, né? E não fica muito claro. Ele se autodenomina aquele que Cristo amava, mas não fica muito claro o porquê. Então, eu imagino que ele entendeu que o amor que ele recebeu foi tão grande que ele fez disso, pregar isso, a causa da vida dele. Por isso ele fala tanto, porque realmente isso foi muito impactante para a vida do apóstolo João. Então vamos lá. E aí ele vai insistir nisso, né? Verso 6, volta aí para 2 João. E o amor é este. Que amor? Que amor é esse? Que andemos segundo os mandamentos de Deus. E aqui ele vai dando a dica de que esse amor não é um sentimento. Não é um sentimento. É obediência aos mandamentos. E diga-se de passagem, Cristo falou agora com a gente por 3 vezes que é necessário, que é um mandamento, que a gente ame uns aos outros, sem fazer acepção de pessoas, né? Sem olhar para dentro da igreja, dentro da congregação, e a gente fazer distinção de pessoas. E aqui eu vou fazer uma ressalva, porque eu entendo que na primeira epístola, João fez essa ressalva. Estamos aqui para amar aquele que é irmão em Cristo. Aquele que é joio, aquele que está no nosso meio só para perturbar, para causar divisão, para causar rebelião, esse daí a gente tem que olhar com ressalvas. Esse não é um daqueles que tem que se você tem que se entregar por esse a qualquer custo. Esse daí talvez não valha a pena você nem estar se envolvendo. João vai falar isso também a esse respeito, a gente vai meditar nisso ainda hoje, tá? Entenda que o João vai falar do amor, mas ele vai falar da prudência de você ter o discernimento de com quem você anda, de com quem você se mistura, de com quem você identifica como cristão, de você dar sua vida por essa pessoa. Ele vai fazer ponderações a respeito disso, tá? Então, vamos aí agora em Marcos, no capítulo 5, ou melhor, no capítulo 7. Marcos, capítulo 7, no verso
6. Palavras de Cristo também. E ele respondendo, disse-lhes, e ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos dos homens. Porque vós colocastes de lado o mandamento de Deus e guardastes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a estas fazeis. O que que Marcos está falando aqui? Que ressalva é essa que... Marcos não, né? Jesus. Que ressalva é essa que ele está fazendo aqui? O que que ele quer dizer com isso? Que, assim como João está falando aqui, a necessidade de guardar os mandamentos, Jesus está recriminando aqui os líderes religiosos, os fariseus, que eles ensinavam os mandamentos, mas eles não praticavam os mandamentos de Deus. Eles guardavam as tradições, mas eles não guardavam os mandamentos de Deus. Louvavam a Deus com seus lábios, mas de verdade os seus corações estavam distantes de Deus. Por quê? Porque eles não obedeciam os mandamentos. Tem um momento que Jesus fala, né? Raça de víboras, quem vos incitou a fugir da ira divina? Então, com esse comportamento deles, Jesus ele já estava anunciando: vocês vão sofrer a ira divina, porque vocês de verdade estão se apegando a tradições, mas vocês não estão de verdade seguindo ao Senhor Jesus. Vocês não estão seguindo aos mandamentos de Deus. Obrigada, Maiana, foi isso mesmo. João Batista que falou isso, tá certo? Então, quando a gente entende isso aqui, a gente, pelo menos em princípio, tem que começar a ficar atemorizado de não praticar o amor. E por que que eu também estou impactada com as palavras de João? Porque, de verdade, nós não somos estimulados atualmente a estarmos vivendo esse amor que ele está citando. Não somos estimulados a isso. Somos estimulados a buscar a nossa salvação, porque a salvação é individual. E fica aquela história do cada um por si e Deus por todos. E o que a gente está percebendo nas Escrituras é que é todo mundo por todos, a não ser que algum desses desvirtue. Esse daí a gente vai agir com ponderação, com reservas. Mas, ademais, nós temos que lutar uns pelos outros. Essa ideia de amor, como Cristo nos amou, é a ideia da gente morrer para beneficiar o outro. Quando a gente fala aqui de morrer, não é morrer fisicamente, tá? Até que isso possa até acontecer, mas não é prioritariamente o morrer fisicamente, mas é o morrer para as suas vontades. E você se permitir engolir os sapos para que você preserve a alma do outro. Você negar a si mesmo, seus instintos, suas vontades, para que o outro venha a ser beneficiado. Você se privar de algo que poderia te beneficiar, algo até mesmo material, para que você possa beneficiar o outro, e assim você vai estar praticando o amor, que, repetindo, não é sentimento, tá certo? Não é um mero sentimento. Gostaria aí só que vocês abrissem também em Salmos 103. Todo mundo?
Eu não ouvi. Salmos 103. Vamos começar do 17. Salmo 103, verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para aqueles que guardam o seu pacto e para aqueles que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Não é só lembrar dos mandamentos, é lembrar dos mandamentos para os cumprir. A palavra de Deus, ela tem o cuidado de não deixar brechas, para que fique muito claro que a exigência de Deus é que haja a obediência, o cumprimento desses mandamentos. Então, lá no passado, a gente está vendo aqui o salmista falando sobre isso. Aí no Novo Testamento, a gente está vendo Jesus falando sobre isso. E aí a gente está vendo o próprio João insistindo que devemos obedecer todo esse mandamento de Deus. Volta aí para João, segunda João. E a gente está no verso 7, né? Só repetindo, e o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus, algo que o próprio Deus exigiu através da boca do salmista, através do Senhor Jesus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Eu fui procurar desde o princípio lá na Torá, lá no Pentateuco. E não existe assim uma palavra específica dizendo ame o seu próximo como você foi amado. Não existe uma palavra assim. Mas existe uma passagem que eu achei bem interessante, gostaria que vocês abrissem aí comigo, tá? É em Deuteronômio, no capítulo 10. Porque a gente não vê também no Antigo Testamento esse apelo por amor, não pelo menos como a gente vê no Novo Testamento, mas tem sim, e a gente vai ver aqui no capítulo 10 algo que induz a gente a pensar dessa forma. Todo mundo, Deuteronômio no capítulo 10, verso 17. Porque o Senhor vosso Deus, porque o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, um grande Deus, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Então, nesse verso, ele está dizendo que esse Deus terrível, esse Deus que é majestoso, que é grandioso, que é o único Deus, inclusive, ele vai dizer que esse Deus não faz acepção de pessoas. E quando ele dá essa ideia de não faz acepção de pessoas, ele está querendo dizer que ele ama a todos, indistintamente. Esse amor vai garantir a salvação dessas pessoas? Não, vai garantir a misericórdia. O que vai garantir a salvação das pessoas são as pessoas desenvolverem a fé em Cristo, certo? Mas o amor indistintamente existe? Sim, existe. E ele está falando disso aqui. E ele vai continuar. Não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Ele faz justiça ao órfão e à viúva. E ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e vestes. Ele está preocupado com o órfão e com a viúva, em princípio, que seriam as pessoas menos favorecidas dentro da sociedade, né? Órfãos, crianças sem pais, não tem ninguém por eles, viúvas, não tem mais o seu marido, talvez os filhos não estejam mais cuidando delas, porque estão cuidando de suas próprias vidas. Então, são as pessoas mais vulneráveis dentro de uma sociedade. E aí Deus fala: olha, eu
fico preocupado com os mais vulneráveis, os mais miseráveis, eu tenho preocupação. E o estrangeiro é aquele que, de repente, nem fala a língua daquela região, então ele vai ser meio que menosprezado, vai ser desprezado, na verdade, e vai ser posto de lado, vai ser uma pessoa também que não vai ter muitas chances naquele lugar, né? Vai ser uma pessoa desfavorecida. Mas ele fala: eu amo os estrangeiros. Então a gente vai perceber que Deus tem essa preocupação, uma manifestação de amor para com todas as pessoas, sejam elas quais forem. Quando ele fala que não aceita recompensa, não aceita suborno, então ele está querendo dizer que você não pode comprar esse amor. Você simplesmente já o tem, mas você não pode comprá-lo. E ele vai dizer, no verso 19: portanto, amai o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Então, esse, no Antigo Testamento, é o único momento que eu vou ver ele, Deus mandando a gente amar alguém, tá? Dessa forma. É o único momento. Mas, se formos observar nas entrelinhas, a proposta é a mesma de Jesus amar uns aos outros. Amar a Deus acima de todas as coisas e aos outros, como eu mesmo vos amei. E aqui a gente vai vendo Deus dizendo que ele está preocupado com o órfão, ele está preocupado com a viúva, ele está preocupado com os estrangeiros, ele dá uma ordem: ame os estrangeiros, porque um dia vocês foram estrangeiros também, né? E vocês foram cuidados. Os egípcios amaram o povo de Israel? Não, não amaram, no sentido afetivo, mas cuidaram, deram lá um pedaço de terra, permitiram eles estarem lá sob a proteção do Egito, amaram, né? Cuidaram, zelaram. Então entendam, toda hora que esse amor, ele é descrito com atitudes de proteção, de preservação, de zelo para com a outra pessoa, tá bom? Então, vamos voltar aí para João, ok? Porque muitos enganadores têm saído mundo afora. E aí ele está agora justificando por que que as pessoas têm que ser obedientes aos mandamentos, tem que ter aquele amor mútuo, tem que ter aquela preocupação mútua. Por quê? Olha, porque muitos enganadores estão surgindo aí. Gente, 50 anos depois de Cristo ter sido morto na cruz, existiam lá testemunhas oculares dispersas naquela região, naquele mundo daquela época. Mas, ainda assim, tinham pessoas que já estavam surgindo para contradizer a verdade do Evangelho. Muitos enganadores têm saído mundo fora. Então, da mesma forma como os cristãos têm saído mundo afora para pregar a verdade, tem os perturbados que vão mundo afora para desvirtuar o evangelho. E não faz muito sentido que isso seja uma coisa despropositada. Sem sombra de dúvidas, tem uma arquitetação muito bem bolada de Satanás, usando essas pessoas. Não é à toa que o próprio João chama essas pessoas de anticristo, né? Porque não faz muito sentido. A pessoa chega lá, sabe da verdade, muitos foram testemunhos oculares, pessoal, e vão pregar contra aquilo que eles mesmos viram, né? Eles começam a duvidar do que eles viram e tem o trabalho, tem o empenho de ir lá pregar contra, né? Pregar a visão deles, o entendimento deles, a verdade deles. Mas, enfim, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. É uma ação diabólica. Quando você diz que Jesus não veio em carne, você destrói o evangelho. Você destrói o plano da salvação. Você acaba. Pode pegar o Novo Testamento e rasgar todinho. Se Jesus não veio em carne, nós não temos esperança de ressurreição.
se ele veio como Deus, na forma de Deus, se ele realmente não morreu, nós não temos a esperança de sermos melhores ainda dentro dessa carne, desse receptáculo de carne. Mas se ele veio em carne, ele é a maior testemunha, ele é a maior prova de que nós também podemos vencer o mundo, de que nós podemos dominar nossa carne, de que nós podemos chegar à perfeição, claramente com o auxílio do Espírito Santo. Tá? Então, confessam, não confessam que Jesus Cristo vem em carne. Esse é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Então, tenham cuidado de que vocês não percam a essência do evangelho. Cuidem-se. E quando a gente fala desse cuidem-se, a gente lembra de 1 Coríntios. Vale a pena abrir de novo. Abra aí 1 Coríntios, no capítulo 10. Primeira Coríntios 10, no verso 12. Todo mundo? Então vamos lá. 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Em outra versão, a palavra que João fala, eu tenho aqui o seguinte: olhai por vós, para que não percais as coisas por que trabalhamos, mas recebais a plena recompensa. Então, esse olhai por vós, cuide-se, atentai, não sejam imitadores dessas pessoas, para que vocês não venham perder a salvação, para que vocês não percam a plena recompensa, para que vocês não percam a salvação. Então, cuidem para que vocês não caiam. E a plena recompensa, pessoal, ela se concretiza com a nossa morte ou o nosso arrebatamento, porque a nossa alma vai para o céu. Porém, é a plenitude, é o todo, se concretiza nesse momento. Mas antes desse momento chegar, nós também estamos aqui vivendo as coisas, os benefícios da nossa fé. Ainda que nós estamos recebendo recompensas pela nossa fé. Quais são as nossas recompensas? A cura, libertação, família abençoada, paz interior, e por aí vai. A prosperidade, tá? A, o, o desenvolvimento do seu ministério, você ser útil para Cristo, tudo isso a gente já está vivendo aqui na Terra. Qual vai ser a plenitude da recompensa quando a gente chegar no céu? Aí a plenitude. Pronto, dali a gente não sai mais, a gente não perde mais a nossa salvação. Certinho? Então vamos lá. Volta aí para João, tá? Segunda João. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço. Então, João está dizendo que até hoje tem sido realizado com esforço. Até hoje tem sido realizado com esforço. O cabra tem 80 e poucos anos de idade, 70 e pouco, 80 e poucos anos de idade, e ele está lá dizendo que ele está desempenhando o papel dele com esforço. Então, a gente está tendo um empenho muito grande para que vocês venham a ser salvos. Não joga fora o nosso trabalho. Não percam a plenitude da recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que é ir além da doutrina de Cristo? Coisas
que os próprios judeus faziam além das palavras de Deus. Então, eles tinham lá o Antigo Testamento, eles tinham lá a Torá, e aí o que acontecia? Eles iam além. Então, como Cristo falou, vocês ficam se apegando a tradições, como lavar de vasos, lavar de mãos, lavar de copos, de pratos, mas de verdade, vocês estão se perdendo da essência da palavra. Vocês estão indo além, só que estão fugindo da essência, né? Não tem como você ir além fugindo. Se for para ir além, você tem que ir além na prática, no exercício, mas não fugindo daquilo que nos foi ensinado. Fernanda postou aqui Levítico 19:18, viu, pessoal? Onde ele fala, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pois é, eu não vi essa palavra, mas bem lembrada aí, bacana você trazer aí para a gente, tá? Então, mais uma ordenança de Deus falando sobre você amar ao próximo. E só que o verso que eu trouxe, que eu quis trazer, foi mostrando como era o amor de Deus na prática, certo? E aí ele incitando como é que a gente tem que amar, tá? Mas aí segue também, tá? Amarás teu próximo como a ti mesmo, Levítico 19, verso 18. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, você foi além e não permaneceu na doutrina de Cristo, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Então, a gente tem que permanecer na doutrina, a gente tem que permanecer nessa prática. Isso é o que importa, isso é o que nos interessa. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Aqui você vai ver como o João ele está sendo radical. Eu falei há pouco que tem que haver o amor entre os irmãos, mas essas pessoas que são joio, anticristo, falso apóstolo, dê o nome aí que você quiser, fingidos, que tem capa, esses daí, ele vai dizer aqui que nem convém que você receba em casa, não convém nem que você dê boa-vinda. Em outra versão aqui, não convém nem que você os saúde. Vamos pensar, você está passando na rua e você saúda alguém que você conhece. Por que você saúda essa pessoa? Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Por que você saúda essa pessoa? É por causa de uma consideração, um respeito que você tem àquela pessoa. Bom, se você considera aquela pessoa, é plausível que você também apoie o pensamento dela, que você apoie a conduta dela. E o que ele está dizendo aqui, olha, você nem saúde essa pessoa. Por quê? Foi mal, pessoal, desculpa aí. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice de suas más obras. Cúmplice. Então, João vai dizer: realmente você tem que proteger a sua salvação. Porque uma palavra mal dada pode penetrar no seu eu e fazer você enfraquecer a sua fé e fazer você perder a sua salvação. Então, cuide para que você não perca aquilo que foi plantado em vós, para que você não perca a essência do evangelho, certo? Então, eu acho bem interessante que o apóstolo do amor vai ter esse momento de firmeza, de dureza, onde parece que você não está amando essa tal pessoa. De verdade, o que ele quer é que a gente conserve a nossa salvação, conserve a nossa fé imaculada. Se você é capaz de fazer isso e ainda assim ajudar essa pessoa abrindo a visão dela, abrindo o entendimento dela, pregando a verdade para ela, não se omita. Mas se você for rejeitado por essa pessoa
de uma forma incisiva. Não quero, para de falar, se cale. Ou nem olhe mais para mim, se for para continuar essa conversa, eu vou embora. Então, meu irmão, mantenha a distância. Mantenha a distância. Se surgir uma oportunidade, essa pessoa te procurar para buscar a verdade em você, não se negue, pregue. Mas de outra sorte, não se misture. Deixa lá e você segue seu caminho para cá, tá bom? Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Então, você vê que lá na sua idade dele, que a gente não sabe qual é, mas é velho, percebe que ele está se dispondo para ir visitar essa congregação que a gente não sabe direito qual é, onde é. Mas, pessoal, é muito diferente aquela época de hoje. Isso, sim, hoje é muito diferente. Hoje a gente tem carro, tem ônibus, por mais lascado que você seja na vida, tu pega o metrô, tu tem uma bike, mas você tem uma facilidade de se locomover. Naquela época, não era bem assim. Até cavalos eram coisas caras de se possuir. A maior parte das viagens eram feitas realmente a pé. Imagina um idoso andando por aí para pregar, passando por inúmeras cidades, inúmeros percalços, inúmeros perigos, mas ele lá, dedicado a fazer o melhor. Tem coisas que ele entende que são tão importantes que não deve ser mandado por escrito, tem que ser realmente falado. Paulo já fazia diferente, né? Paulo já aproveitava a oportunidade. Olha, a oportunidade que eu tenho é desse portador levar essa carta até tal e tal lugar, até tal e tal igreja, até tal e tal congregação. Bom, vou aproveitar e vou mandar logo. Mas João, ele queria o contato. João fazia questão disso. Pelo menos é o que fica implícito. A gente vai ver na terceira epístola ele falar a mesma coisa. Olha, tem coisa que eu quero falar para vocês, mas eu prefiro olho no olho, face a face, né? Não, ainda não estava preso. Ele vai estar preso quando ele vai escrever, quando ele recebe a revelação do Apocalipse. Aqui ele ainda tem liberdade, tá? Nessas três cartas ele ainda tem liberdade, Paulinho. O Paulo que estava preso? Ah, sim, é. Mas nem sempre também, nem sempre. Quando Paulo estava em Éfeso, ele escreveu as cartas para os coríntios. Ele estava em Éfeso, ele estava lá. Entendeu? Ele foi preso quando estava em Roma. E aí em Roma ele, não lembro, não vou nem falar isso agora, tá? Ele pode ter escrito algumas coisas. Fala que ele pregava muito quando ele estava preso em Roma. Ele tinha liberdade, ele estava um preso livre. Ele tinha liberdade de pregar, de ir e vir. Ele tinha a casa dele, pagava o aluguel lá pela casa dele, ele não estava no cárcere mesmo, né? Ele tinha essa liberdade, mas é, ele escrevia as cartas porque ele queria mesmo aproveitar a oportunidade, né? Para ele, e tanto que a gente vê que as cartas dele eram muito densas, realmente tinha muita coisa para falar. Você vê que o texto de João, 13 versículos, cadê? Em comparação aos inúmeros capítulos de uma carta de Romanos, a 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Bem diferente. Então a gente percebe que Paulo, ou melhor, João, tem aquela necessidade de estar próximo, de estar perto, né? Ele entende que esse amor é melhor dispendido, o amor dele é melhor dispendido se ele estiver cuidando da pessoa olho no olho. Eu também acho que isso é muito legal. Se eu tiver uma mensagem mais que eu entenda que é mais densa, que é muito importante, eu vou preferir falar para a pessoa olho no olho. Eu vou preferir estar próximo, entendeu? Tem coisas que não vale a pena você mandar por escrito, pode até ficar meio deturpado,
E a gente, quando lê, dá a entonação que quer, né? Pode até ficar deturpado. Falar assim, pessoalmente, eu já acho que é uma forma mais eficaz. Pessoal, 5 minutinhos para a gente só fazer o comentário aqui da segunda carta. Depois aí a gente já pula para a terceira carta, que a gente consegue terminar ainda hoje, em nome de Jesus. Então, alguém aí gostaria de fazer já algum comentário? Maiana aí que está se acabando de rir, fale, Maiana, você está rindo de quê? Compartilhe sua alegria conosco. Minha alegria é muito apocalíptica, nem todo mundo está preparada. Já. É, eu penso a mesma coisa que a senhora falou no início. Em nenhum momento a gente viu Jesus, o seu Jesus, falar que amava João mais do que qualquer outra pessoa. Até porque o que a gente via é que entre os três que andava com ele estava no top 3, mas o chegado era Pedro. Eram missões diferentes, e é isso que as pessoas não entendem. A diferença do trabalho de João para o de Paulo é porque cada um foi chamado segundo a vontade de Deus. João foi chamado para fazer o que Paulo não ia fazer, e vice-versa. E eu vejo o que o amor faz. A senhora diz, eu não entendo por que, que ele se sentia assim. Mas João, ele era mais perverso, assim, perverso não, eu não consigo encontrar uma palavra. Pedro era impulsivo, e João, ele era agressivo. Ele foi chamado de filho de Boanerges. Falei Boné, certo? Boanerges. boné. Ele foi chamado de filho de Boanerges, porque queria mandar descer fogo do céu para matar todo mundo. Então, ele está vivendo a transformação que Deus fez nele. Ele está pregando o amor que Deus transformou. Ele era violento, agressivo. Eu até eu não consigo entender. E depois que ele teve o contato com o Senhor Jesus, o amor que o Senhor Jesus transmitiu transformou ele, e ele está passando isso adiante, que é o que a gente vê aqui. Às vezes a gente não entende. Sexta-feira aconteceu algo maravilhoso na igreja. Maravilhoso. Pelo menos para mim foi maravilhoso. Cheguei lá, eu cheguei cedo com Raia, e o pastor chamou nós duas, deu umas orientações, beleza. Depois ele chamou todos os obreiros antes e falou: olha, nós vamos fazer um trabalho forte. Hoje nós vamos orar por fulano de tal, e hoje ela vai ser liberta de uma vez por todas. Coloque a mão na cabeça do povo, ora com fé, com força. Eu falei, vixe, meu Deus, se for para começar a falar alto, nem conta comigo, que eu não sei fazer isso. Aí ele começou a falar, eu, tá bom. Uma sexta-feira que a gente tinha todos os contras para não ir para a igreja. A gente não tinha nem o transporte, aí o direito de ir e vir estava miado, mas a gente deu um jeito, a gente deu nossos pulos. E aí, na hora da oração, eu não fui na pessoa, eu não gosto. Não, não que eu não queira orar por ela. Eu até faço os meus propósitos em prol. Mas eu orei em uma pessoa, quando eu vou passando para ir para outra. Ele, vai lá, obreiro. Eu falei, oh, meu Deus, mas tinha que ser eu. Ele estava lá dizendo para todo mundo agora que era para botar força, que era para entonar uma coisa que eu não conseguia. Ele manda eu. Fui. E nisso, a pessoa manifestou. Ele cumpriu o que ele falou. E toda hora ele falava, vai, obreiro, vai. E eu falei, meu Deus, o que é que ele quer mais de mim, Senhor, meu pai? E fiquei lá, eu falei, agora foi que deu mesmo. Aí, no final, ele chamou todos os obreiros, na verdade, os obreiros, né? Não tinha obreiro. Todos os obreiros para colocar a mão na cabeça da pessoa, que foi o que ele disse. E que ia determinar a libertação dela. E que ali foi a última vez. E geralmente tem aqueles demônios que fazem as palhaçadas de ficar se jogando e tal. Comigo não tem essas brechas, não. Aí ele veio também, ele prendeu, ele tá solto, obreiro, solto. Eu, pastor, o senhor tá prendendo meu braço aí no seu e na cabeça da menina, eu vou fazer o quê? Aí, depois de toda. Foi uma guerra. Ele soltou, a menina ia cair, eu segurei. E foi uma confusão aí no final. Quando a gente libertou ela, eu vi nela o que eu nunca tinha visto antes. Tipo, ela foi liberta. A gente fez o que João estava falando aqui, o amor. Porque todo mundo já estava constrangido por ela, todo mundo já sentia dor. Porque toda sexta-feira manifestando, toda sexta-feira manifestando. E a gente pensa, está fazendo o quê? E a pessoa fica procurando conselho de um, procurando conselho de outro, e quer falar com um pastor, quer falar com outro, mas não entende que depende dela. E foi o que eu pensei, quando o pastor quer que a gente determine a libertação de uma pessoa que só depende dela, a gente ajuda.
E aí ele, inclusive, falou isso para ela: olha, você está livre. A partir de hoje só depende de você. Só que, diferente das outras vezes, eu vi uma reação que eu não tinha visto. Eu não consigo dizer o que aconteceu. Mas é tipo assim, verdadeiramente houve salvação nessa casa. E na hora que soltou, ela ficou meio assim, ela chorava, chorava, que das outras vezes, até chorava, mais igual daquela vez, não. Você via que foi tirado um peso de cima da pessoa. Você viu que aquela pessoa ali tá transformada. E todo mundo ao redor, eu fiquei sem reação, eu puxei para cima de mim e fiquei agarrada. E o pastor falando com ela, e eu agarrada nela. Eu falei: daqui a pouco quem vai tomar uma chamada é eu. E você entende, você sente esse amor. Você sente esse amor. Eu falei: poxa, e eu quase perco isso. Na outra semana, a mesma coisa. Eu não ia, estava com o pé machucado. E fui orar por uma senhora que estava lá dispersa na reunião. Quando terminou, a mulher olhou para mim e sorriu. Eu falei: uxe, foi como se o salão tivesse iluminado com o sorriso da mulher. Eu falei: meu Deus do céu. E a gente vê João pregando aqui para a igreja e as pessoas acham que João está querendo pregar para os desconvertidos, para os do mundo. Não, você tem que tomar para si. Não é tudo para você, mas algumas coisas, mesmo que não seja para você, você pode se lapidar, você pode evoluir, não, que quem evolui é Pokémon. Eu não melhorar, é, é, você pode fazer uma coisa a mais. Você pode ir além com aquilo ali, ainda que não seja para você. Ainda que você esteja de inconformidade com toda a palavra que João está dizendo aqui, você pode melhorar. Você pode fazer com excelência. E as pessoas acham: ah, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Se fulano não está aqui, você está porque a palavra é para você. A gente tem a mania de ouvir a palavra e querer jogar para o outro, enquanto não traz essa responsabilidade para si, que é o que João está fazendo aqui. O que Deus fez na minha vida, eu vou levar para o próximo e eu vou fazer isso, independente do que aconteça. Porque levar a palavra de Deus e demonstrar esse amor, você tem que pagar um preço. Porque você tem que fazer o bem sabendo que você vai receber a ingratidão e você vai ter que pagar esse preço mesmo assim, que era o que eles faziam aqui. Beleza, maravilha. Fala, Fernanda. Só para compartilhar aqui, essa semana, na minha meditação pessoal, eu estava lendo primeiro Timóteo e dá para fazer um paralelo bacana com essa carta de João, principalmente no versículo 4. Em João, né, onde fala sobre muitos enganadores, né? E eu só vou ler um versículo aqui para não tomar muito tempo. Fala: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. E lá no 6, no capítulo 6 também fala, né, sobre o amor. No 6:11. Então, depois, se vocês quiserem ler o primeiro Timóteo, dá para fazer um paralelo bem legal. Perfeito, povo lindo. Valeu aí a contribuição. Vamos fazer o seguinte: já vamos evoluir aqui para a terceira epístola de João e no final aí a gente pode tecer mais algumas considerações, ok? Então vamos lá. Terceira epístola. Deixa eu ver. Verso 1. O ancião ao amado Gaio, a quem amo em verdade. Aqui a gente já vê ele identificando, de fato, o destinatário. Então, enquanto na 2 a gente vai ver que o destinatário é uma determinada congregação, aqui a gente está vendo que é um determinado homem de Deus. A gente vai ver aqui que esse homem tem uma certa, parece ter uma influência dentro da igreja, mas não parece bem ser o líder, né? Então vamos ver aqui. É alguém que tem influência e que João entende que pode ajudar no cuidado com a igreja a quem ele faz, a quem ele pertence. Então, o ancião, João, ao amado Gaio, a quem amo em verdade. Então,
Mais uma vez, não é que ele ama de verdade, é que ele ama em verdade. Esse amor está atrelado ao Evangelho. Amado, eu desejo, acima de todas as coisas, que tu possas prosperar e em boa saúde. Eu quero que você prospere, lembrando que o conceito de prosperidade é de você ter uma vida plena aqui nessa terra em todos os sentidos. Não significa que não venha a ter problemas, que não venha a ter perseguição, que não haja dificuldades. Não, mas significa que você vai ter, sim, tudo que for necessário para que você tenha uma vida repleta das coisas de Deus. Eu desejo, acima de todas as coisas, que tu possas prosperar e em boa saúde. Eu achei isso aqui bem interessante. Por que que ele faz essa implicação com a saúde do Gaio? Povo lindo, naquela época não existia SUS. Não existiam médicos à torta e direita. Não existia facilidade de conseguir uma aspirina, uma dipirona, um Doflex, tá? Um antibiótico, não. Então, era um momento em que, se você tivesse um problema de saúde, você realmente poderia ficar debilitado, realmente você poderia ficar inoperante para o serviço da fé. Então, era importante que a pessoa tivesse saúde, que tivesse uma boa saúde. Eu acho interessante ele fazer esse tipo de comentário logo no começo. Eu desejo que você esteja próspero e eu desejo que você esteja gozando dessa prosperidade em boa saúde. E ele vai continuar. E em boa saúde também, que a tua alma prospere. Ó, então, a gente vai perceber, se ele já falou prosperidade antes e está falando prosperidade de novo, então temos dois âmbitos aqui dessa prosperidade. Vai ter o âmbito físico, como eu falei, são aquelas coisas que são necessárias para a nossa vida aqui nessa terra. Família, casamento, filhos, um lar abençoado, lugar para morar, comida para comer, roupa para vestir, um trabalho digno, coisas necessárias, ok? E aí depois ele fala que prospere a tua alma. Então, imagina o que seria a prosperidade da alma. Para mim, desenvolver espiritualmente. Ainda que Maiane não goste do termo desenvolver, que é do Pokémon lá, Pokémon, sei lá o quê, né? Evoluir. Evoluir, pronto, tá? Mas você desenvolver espiritualmente, você crescer, amadurecer espiritualmente falando. Então, ele deseja que isso aconteça e, novamente, ele fala em boa saúde. E eu penso da seguinte forma: se a tua alma está bem com Deus, o seu corpo vai refletir essa saúde espiritual. Eu penso da seguinte forma. Tá? Pode ser que você venha ter uma doença, enfermidade, um negócio, mas só se for mesmo propósito de Deus que aquilo venha te abater, porque ele tem um propósito com essa enfermidade. De através de você alcançar alguém, não sei. Mas em princípio, o objetivo, né? Ou melhor, não é nem o objetivo. A, a ideia de plenitude, a ideia de prosperidade, ela vem junto no bojo, no pacote, com a saúde. E a boa saúde, tá certo? Se você tem saúde dentro da sua alma, você tem saúde dentro do seu físico também. Porque me alegrei grandemente quando os irmãos vieram e testificaram da verdade que há em ti e de como andas na verdade. Então, mais uma vez, olha só como ele fala dessa alegria, né, desse êxtase que ele fica. Eu me alegrei grandemente. Eu me alegrei grandemente. Então,
É que nem a Maiana acabou de falar aí, né? Ela se alegrou grandemente por ter visto que determinada pessoa estava numa batalha espiritual há muito tempo, venceu. Pô, isso traz uma alegria, né? Quando a gente está vendo que a pessoa está ali lutando e a coisa não acontece, não desenvolve, aquilo deixa a gente meio que entristecido mesmo. Mas, quando você vê que a coisa aconteceu, pô, dá uma alegria, sim, uma imensa alegria. Essa alegria que ele vê aqui, né? Quando os irmãos vieram e testificaram da verdade que há em ti. Então, ele ouviu falar a respeito do Gaio, que provavelmente deve ser um filho seu na fé, e ele ficou feliz de ouvir pessoas falando dele. Ele ficou feliz. Isso é bem legal, porque ele está percebendo que o fruto dele está frutificando também. O fruto dele, que é o filho da fé, já está frutificando também ao ponto de outras pessoas dizerem, pô, aquele cara é 10, gente. Ele vive realmente o evangelho, ele prega o evangelho e vive o evangelho. Tá? Então, testificaram da verdade que há em ti e de como tu andas na verdade. E a ideia do andar na verdade é praticar, obedecer os mandamentos de Deus. Não tenho maior alegria do que a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Normalíssimo isso, né, pessoal? Realmente não tem maior alegria do que você discipular alguém, e você falar da fé, você pregar a fé para alguém, você ensinar essa pessoa, e você perceber que essa pessoa desenvolveu ao ponto de outros verem Cristo nela, sem nem você estar presente por perto. Isso realmente dá uma satisfação, um gozo mesmo que vem na alma. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Então, ele está dizendo, continue praticando o que você tem praticado. Procedes fielmente. A ideia da fidelidade, a ideia de você ser cri-cri naquilo que você se propõe a fazer. Eu vou fazer aquilo com todo o empenho que eu posso ter. Né? Procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos. Os irmãos é a galera da fé. E para com os estranhos. Esses estranhos que ele fala também são pessoas da fé. O que ele quer dizer é que tem irmãos que são irmãos no sentido de serem judeus e tem os irmãos que são irmãos no sentido de serem cristãos, ainda que eles sejam gentios, mas são irmãos na mesma fé. Judeus crentes, gentios crentes. Não importa, não tem acepção de pessoas, não faça acepção de pessoas, trate todos como devem ser tratados os irmãos em Cristo. Estes foram testemunhas da tua caridade. Na sua versão pode estar escrito amor. Então, esse amor de que João está citando aqui é esse amor que deve ser estimulado, que ele está estimulando dentro da igreja, dentro dos nossos corações nesse momento, tá? Então, quando a gente ouve essa caridade aqui, é fazer o bem ao próximo. Foram testemunhas da sua caridade. Quem foram as testemunhas? Os irmãos, mesmo sendo gentios, irmãos na fé, que trouxeram para mim notícias de você. Tá? Então, continue agindo para com eles fielmente. Estes foram testemunhas da sua caridade diante da igreja, os quais, quem são os quais? Esses que vieram trazer as notícias de você para mim. Os quais, se conduzires em sua jornada de maneira piedosa, farás bem. Se você estiver acompanhando essas pessoas, se você estiver acompanhando
essas testemunhas, esses irmãos, você vai estar fazendo muito bem se você acompanhá-los de uma forma a levá-los à fidelidade ao Evangelho, serem pessoas do bem, desenvolverem o amor ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, serem fortes no seu espírito, estimulá-los ao, à mortificação da carne, estimulá-los na busca da santidade, no seu processo de santificação. Então, o que João está dizendo, Gaio, cuide dessas pessoas. E ele vai dizer por quê. Cuide dessas pessoas. Porque pelo seu nome, e o nome aí está com letra maiúscula, né? Então está falando do Senhor Jesus. Pelo seu nome, pelo nome de Jesus, seguiram adiante, nada tomando dos gentios. O que significa isso? Que eles estão fazendo a obra de Deus. Lembra de quando Jesus fala, libera lá aqueles 70 que vão de dois em dois. Jesus diz: olha, não leve uma bolsa, não leve uma veste extra, não leve um calçado extra, porque aonde vocês chegarem, vocês vão ter que ser nutridos, vão ter que ser mantidos, vão ter que ser cuidados por aquelas pessoas que vocês estão alcançando. É como se fosse a paga pelo serviço deles. Qual é o serviço deles? Levar o evangelho adiante. Não é o que ele falou aqui? Pelo seu nome seguiram adiante. Por que em nome de Jesus? Porque estão levando o evangelho de Cristo adiante. Então, leva o evangelho adiante. Qual é a paga deles? Serem supridos. Não pode passar fome, não pode ficar nu. Se ficar doente, tem que ser cuidado, tratado. Então, ele vai dizer, né? Pelo seu nome seguiram adiante, nada tomando dos gentios. Não tomou para si nada, não reteve nada para si. Portanto, devemos receber os tais para que sejamos cooperadores da verdade. Então, ele está querendo dizer, ó Gaio, receba essas pessoas e supra as necessidades deles. Supra as necessidades desses irmãos, porque eles são cooperadores do evangelho. E quando você estiver suprindo a necessidade deles, você também vai estar sendo cooperador do evangelho. Se eles estão indo em determinados lugares para pregar o evangelho, e naqueles lugares, dos gentios, né? Eles não estão sendo abençoados com as ofertas, então você, Gaio, tem que fazer isso. A gente vê que Paulo teve essa preocupação também. Paulo teve essa mesma questão com alguns que foram enviados por ele. Né? Olha, vocês, quando eles chegarem aí, supra as necessidades deles. E aqui ele está falando a mesma coisa, João falando a mesma coisa. Supra as necessidades daqueles que estão servindo o evangelho. Em resumo, ame o próximo como a ti mesmo. E, se você fizer isso, você vai estar cooperando com a verdade, cooperando com a divulgação do evangelho. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que ama ter a preeminência entre eles, não nos recebe. Bom, então aqui me parece que esse Diótrefes é realmente o cara que manda lá na congregação, que manda naquela região, ou naquelas congregações, naquele ambiente, naquele lugar, que eu não sei qual é, se alguém souber, pode falar aí. Naquele lugar, naquela localidade, quem manda, quem é o líder espiritual, Diótrefes. Só que esse Diótrefes parece que era um idiota mesmo, né? Ele ama ter a preeminência entre eles e não nos recebe. Ele, ele escreveu dando orientações. Então, existiu alguma carta aí que pode ter sido perdida, inclusive.
Tem alguma carta aí que João escreveu e que pode ter sido perdida. Ou pode até mesmo ter sido a primeira carta que foi escrita, primeira epístola, enfim. Mas essa carta não estava chegando às pessoas, ao povo, né, aos cristãos, à congregação. Por quê? Porque o Diótrefes, ele tinha medo de perder a posição que ele tinha. Ele entendia que João era uma ameaça. Por quê? Porque João foi testemunha ocular da vida de Cristo aqui nessa terra. Foi um discípulo, foi um apóstolo direto de Cristo. Provavelmente, isso fazia com que o Diótrefes temesse perder a congregação, perder o seu prestígio, perder o seu respeito para João. E isso é uma grande estupidez, porque, de verdade, o prestígio jamais será dos líderes. O prestígio sempre vai ser de Jesus Cristo. E ainda era primo? Como assim, Maiana? Não lembro, não entendi aí agora. João não era filho da irmã de Maria? Ah, sim, 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 perfeito. Ok. Pois bem, era parente, né? Enfim, então, seja lá como for, o Diótrefes praticou essa tolice. E aí, João está escrevendo a Gaio para ver se ele consegue que Gaio, recebendo a mensagem, venha influenciar a igreja de alguma forma. Nem que ele fale aos poucos, ou uma oportunidade que ele tenha, vá lá e pregue para aquela igreja o que João tem exortado, o cuidado de João para com eles. Então, Diótrefes não nos recebe. Por isso, se eu for, lembrar-me-ei dos feitos que ele realiza. Eu indo aí, ele tem intenção de ir, né? Se eu for, quando eu chegar aí, eu vou me lembrar dos feitos dele, proferindo contra nós palavras maliciosas. Então, mentindo a respeito do caráter e da conduta do João e os demais servos de Deus que estejam até com João, tá certo? Porque João ele vai estar sempre falando no plural. Se você observar, ele está sempre falando no plural. Ele não fala a respeito de si mesmo, né? Estão proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos. Que os irmãos, aqueles que João envia, aquelas pessoas que, como essa carta chegaria até eles? Através dos irmãos, dos enviados, de outros apóstolos, né? Outros cristãos, outros homens de Deus. Então, João enviava e quando chegava lá, não, estou aqui com a mensagem de João. Aí o Diótrefes, não, 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 a gente não tem interesse não, pode ir embora, vaza. E ele fala, né? Não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, a pessoa até queria, não, a mensagem de João, pô, eu quero ouvir sim. Não, 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 vão embora, tal, expulsa lá os enviados de João. E se alguém quisesse seguir a João, ele ainda expulsava dentro da igreja também, tá? Então, ele tinha esse cuidado de causar divisão dentro da igreja. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, mas aquele que não faz, aquele que faz o mal, não viu a Deus. Então, ele vai querer exortar Gaio. Você vê que antes ele já elogiou Gaio. Pô, tô super orgulhoso de você, meu filho. Tô feliz demais. Agora ele vai dizer: não caia na conversa de Diótrefes e de outras pessoas parecidas. Essas pessoas, na verdade, elas não seguem a Deus. Então perceba que essa congregação estava correndo perigo de que toda a congregação perdesse a salvação. Por quê? Porque o seu líder espiritual não aceitava a verdade, estava lá com vaidade, não queria mistura com os demais apóstolos, que eram, sim, servos de Deus de verdade, né? Não queria receber aquilo que o Espírito Santo estava mandando através desses homens de Deus. E aí ele chama a atenção
de Gaio, não seja igual a Gaio. Pode falar, Maia. É que tem pessoas que ela é tão convencidas, são tão convencidas e cheias de si mesmo e vazias de Deus, que acha que só ela é de Deus, que só ela tem o dom da palavra, que só ela pode ajudar os outros e que ninguém pode fazer nada, que o trabalho só desenvolve se for através dela. Não é humilde para entender que ele não é nada. Ele é só mais um vaso de barro que Deus está usando. E nesse ponto aí a gente já se questiona: será que Deus está usando mesmo? Infelizmente, a obra é de Deus, mas é feita por homens e nem todo mundo que está pregando está ali por obra do Espírito Santo. Até teve um tempo, mas depois se perdeu no meio do caminho, por não ser humilde. Inclusive aqui o Diótrefes, a gente vê que ele se perdeu mesmo. E não está sendo guiado por Deus. João fala isso. Ele chega e fala: não faça, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, mas aquele que faz o mal não viu a Deus. Então ele já chega aqui desrasgado mesmo. Esse Diótrefes aí não é de Deus. E eu estou preocupado com a igreja. Mandei pessoas aí levar a mensagem de Cristo, mas ele não permitiu chegar. Então, eu estou mandando por você. Então, você vê que Paulo, ô, João, ele realmente está muito preocupado. Eu estou mandando por você, Gaio. Minha esperança é que você chegue e faça o que tem que ser feito. Minha esperança é essa. Então, o Gaio deveria ter alguma influência dentro da igreja, né? Mas não era o líder, né? Se fosse o líder, estava tranquilo. Mas tinha o bendito do Diótrefes que estava lá perturbando mesmo, expulsando aqueles que eram enviados de Deus. Demétrio, porém, tem bom testemunho da parte de todos os homens e da parte da própria verdade, sim, e também nós testemunhamos. E vós sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, Demétrio, ele é uma pessoa que pode ser levada a sério, uma pessoa que pode ser considerada. Eu testemunho a respeito dele, você sabe que eu falo a verdade, você sabe como pesa a palavra que eu empenho. Não é qualquer pessoa que está falando, sou eu, servo do Cristo. Então, o Demétrio é um bom rapaz, tá certo? Recebe ele aí. Então, provavelmente o Demétrio deveria ser portador das cartas, né? De alguma carta, assim. Então, ele fala bem do Demétrio no sentido, olha, provavelmente Demétrio que estava levando essa carta, essa terceira epístola. Então, recebe ele bem aí, Gaio, tá? Porque o rapaz é direito, e realmente ele está fazendo mais pelo evangelho do que o próprio Diótrefes aí. Eu tinha muitas coisas para escrever. Olha ele mais uma vez falando sobre isso. Eu tinha muitas coisas para escrever, mas não irei escrever com tinta e pena. Mas acredito que ver-te-ei brevemente e falaremos face a face. Pai seja contigo, nossos amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. Então, percebe que ele tem algo mais a acrescentar. Ele quer falar, mas ele quer o contato. Ele entende que coisas mais profundas ele tem que estar perto, ele tem que estar próximo. Até mesmo para que a mensagem não seja perdida. Não sei se ele conseguiu chegar, né? A gente não tem esse relato. Mas ele pelo menos tentou e tinha essa intenção, tá bom? Bom, aí a gente tem mais alguns minutinhos. Vamos falar aí a respeito de terceira João. Quem gostaria já de cara de acrescentar alguma coisa? Alguém? Ninguém? Fala, Isis. Oxe, oxe, tá com dúvida? Meu celular está descarregando, tá 18%, mas bora lá. Seja breve. Eu ainda não superei o segundo João. Eu achei muito fofinho o jeito que ele se refere. A gente claramente vê que ele se dirige a uma congregação. E a forma que ele se dirige, eu achei muito fofinho.
como uma querida senhora, e lá no final ele fala: os filhos da sua querida irmã mandam saudações. É muito, muito fofo. Eu não tinha visto isso, não tinha me atentado a isso na primeira leitura. E no terceiro ele se refere a alguém, e ele está ali orientando o Gaio. O que me chamou a atenção foi que ele diz: meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Acredito que está acontecendo algum babado na igreja, mas isso a gente tem que tomar para a gente. Nem todo mundo vai estar no mesmo espírito, já que estamos numa caminhada e nem todo mundo no mesmo nível, no mesmo momento ali da caminhada. Alguns erros, alguns tropeços vão acontecer, alguns irmãos novos convertidos, ou alguns que ainda nem se converteram, mas aquilo não deve ser o foco, sabe? O exemplo do irmão que errou, ele não deve servir de exemplo para a gente. Pelo contrário, deve servir de exemplo do que não fazer. E a gente realmente focar naquela pessoa que faz a obra direitinho, que está comprometido, é, é, e ele tem esse cuidado de trazer coisas que são realmente relevantes, que são importantes, que são urgentes. E ele é muito fofinho. O modo dele falar, o modo dele se referir às pessoas. Eu imagino ele um velhinho muito fofinho. E eu me identifico, eu sempre digo isso, eu me identifico muito com o João. Eu tenho esse cuidado com as palavras, mas a pessoa que é um pouco mais decisiva também tem sua importância, né? Mas foi o que me chamou a atenção. Fechou, Milene. O que ficou para mim é que não importa o período, né, se na igreja primitiva ou hoje a gente, ou nos dias de hoje a gente encontra sempre essas pessoas, né, dentro da obra de Deus, de vários tipos, os comprometidos, os que se deixaram dominar pela vaidade. Eu vi o nome dele, é um nome diferente, o, perdi aqui o nome dele, mas o segundo, Diótrefes, eu vejo como talvez um que foi sincero na fé, mas talvez sido muito usado por Deus, usado muito na obra, se deixou dominar pela vaidade, já não reconhecendo que veio, que tudo veio de, né, que vem de Deus, que vem do Senhor Jesus, e se deixou levar achando que era dele, como a gente vê também muitas vezes na obra, né? Então, essa terceira carta de João ficou muito como alerta para nós. Foi o que ficou para mim. Perfeito. Dona Cida. Eu não estava ouvindo nada, não. É isso. Mas eu vou falar aqui. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, senhora. Ah. Mas eu não estou ouvindo vocês, não, viu? Direito. Botei até o fone de ouvido. É. Tá? Então eu não ia falar, não, para não falar besteira, mas aqui no segundo, como Deus, né, deseja que a gente tenha tudo de bom. é, eu não queria falar, não. Oxe, alguém entendeu alguma coisa Não, aí? não ouvi nada, eu não ouvi nada do que vocês falaram, não. E também não li, viu, dona Lídia? Não vou mentir, não li. Muito tempo para ler e eu não li. Jesus tem misericórdia, viu? Misericórdia. Fala, Maiana. Tem mesmo. A gente vê a importância de ser um servo bom e fiel, porque eu sempre falo para as pessoas que me ajudaram que eu não quero ser uma perca de tempo, uma perca de investimento, de nada, porque as pessoas investiram o tempo dela em mim. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu falei para uma das pessoas que me ajudou, e nossa, a pessoa falou para mim o que a pessoa me deu a entender claramente, disse que eu
Não tinha. Não chegou a dizer, não, você não tem, mas disse, vamos ver. E tipo assim, eu falei, a pessoa está duvidando que eu recebi o Espírito Santo. Mas só que eu tenho certeza, porque quando eu não tinha, lembra que a senhora ficava falando, você tem? Eu falei, eu não tenho. Todo mundo dizia, todo mundo dizia. Uma amiga minha da catedral, na época do God Liud, falando, você recebeu o Espírito Santo, você está diferente. Eu falei, mulher, eu não recebi, não. E ela, você recebeu? Eu falei, não, eu não recebi, não. Rastele Maiana. Quem faz aqueles propósitos do Daniel? Eu falei, é eu. Ela, você tem o Espírito Santo? Eu falei, não. E ela, você tem? Eu falei, não, eu não tenho. E depois que eu me convenço não, eu tive a certeza, o Espírito Santo testificou dentro de mim. A pessoa jogou aquele balde de água e até hoje eu sei que essa pessoa tem lá as dúvidas dela, mas eu não posso fazer nada. Eu tenho certeza do que aconteceu comigo. Eu tenho certeza do meu batismo. E como eu já falei para ela algumas vezes, hoje em dia nem tanto, que eu não quero ser aquela pessoa que alguém chegue e fale, ó, você investiu seu tempo à toa. Não quero. Pode ter desentendimento, desavenças, sempre vai ter quem fale isso a nosso respeito. Nem Jesus agradou todo mundo, principalmente eu que era uma encrenqueira. E vai querer me julgar pelo meu passado. Mas disseram que você fez uma coisa que antigamente você fazia. Fazia antigamente, eu não faço mais. Recentemente eu entrei ligaram para mim e fizeram uma chamada com o meu primeiro pastor. E ele ficou feliz. Quer dizer que Maiana está na obra, porque eu era terrível. Eu chamei o pastor de amarelo, e ele disse que amarelo era minha avó. Eu não sei nem quem era pior de nós dois. E hoje está aqui a pessoa que ele viu passar por vários problemas, que deu várias dores de cabeça para ele, e ele chega e fala: Não, você está na obra, porque daquela época toda, a única pessoa que está na obra, que estava na igreja na época dele, sou eu. Eu tive todos os altos e baixos e eu permaneci, não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu escolhi pagar o preço. E eu acho isso legal. Eu penso em tantas pessoas, a obreira que orava por mim, que sempre orou, se eu estou aqui hoje, eu reconheço que são os frutos da oração dela, porque eu posso dizer, nem minha mãe orava por mim igual ela orava, pela salvação da minha alma. E Deus ouve. Olha a alegria de João. Imagina, as pessoas que te ajudou, fez tudo, olhar para você e dizer, pô, perca de tempo. Eu poderia ter ajudado outra pessoa. Mas você se esforça, porque Gaio, com certeza, tá vendo os maus exemplos desse outro aí, que eu nem vou me atrever a falar o nome, porque a minha dicção não dá para isso. Mas ele está permanecendo firme, ele está ali, ó, buscando se manter bem, e o testemunho não está vindo pela boca dele, está vindo pela boca dos outros. Ele não está se auto-intitulando uma pessoa de Deus, porque o meu testemunho, ele tem valor, eu sei quem eu sou diante de Deus, e eu não preciso que outras pessoas reafirmem isso. Mas se uma pessoa chegar e falar, é lógico que vai ter mais peso, porque eu não estou ali buscando a glória para mim, eu nem gosto. Sinceramente, as pessoas, não tem quem não gosta de receber elogio. Eu não sei lidar com elogio. Então, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não, porque eu nem sei o que falar. Mas você vê isso. Eu encontrei uma esposa de Botirama no shopping, tá aqui agora, tá a irmã dela da nossa igreja. E ela, Maia, eu vi que você tá na obra, tá de obreiro e não sei o que. Eu falei, oh, meu Deus do céu, o dom de me constranger, ela tem. E é legal isso. É legal. Infla o nosso ego? Não. Mas nos faz querer continuar no caminho certo. Saber que você foi uma boa semente que deu fruto, que germinou. Você é o fruto daquela pessoa e você está se esforçando para ter os seus próprios frutos, para encher o celeiro de Deus, para levar ao próximo. Porque por mais que a salvação seja individual, vocês vão ver alguns erros que eu não vou perceber. É naquela história de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, que as pessoas se perdem. Nem tudo é pecado, mas você vai começando a fazer daquilo ali um hábito e vai virando rotina, vai virando prazer, e quando você vê, você já se entregou aquilo ali, você se afastou de Deus, você não lê mais a palavra, você não se importa mais em fazer um trabalho para Deus, não é fazer para a igreja porque o pastor ou porque outra pessoa está te mandando, é porque dentro de você nasce aquele desejo, aquela necessidade de servir ao seu Senhor. Porque o que a gente está vendo aqui é João se colocando no lugar de servo, fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer e exortando os que também foram chamados para cumprir o seu chamado com excelência. E não é que João é melhor do que ninguém, ele só sabe
Ele só está cumprindo aquilo que ele foi chamado porque ele sabe que no fim vai valer a pena. Não é bom, não é prazeroso, porque você vai negar sua vontade, você vai negar os seus desejos, você vai deixar muitas vezes de estar com sua família, de fazer o que você quer. Para estar servindo a Deus, você vai ser ridicularizado, você vai passar por um monte de problema, mas você sabe, você sente o gozo na sua alma quando você faz isso. Imagina o prazer que João estava sentindo de ouvir aquilo ali de alguém que ele discipulou. Imagina o prazer, porque ele está longe. Enquanto está sobre, enquanto está nas vistas de João, está ali sobre os olhos de João, era fácil ele obedecer, mas João saiu e ele continuou lá. Ele foi fiel. A palavra ele realmente entendeu o que tinha que fazer e está colocando em prática. Então, eu acho que isso a gente tem que trazer para a gente, que é fazer o bem independente de quem está olhando, e principalmente quando não tiver ninguém olhando, quando essa pessoa que foi responsável pela nossa alma até determinado momento não tiver, a gente continuar, porque aí não vai sujar só o nome dela, não, vai sujar o nome da gente e o nome de Deus, porque é por causa de muitos maus servos que o nome do Senhor Jesus é ridicularizado, que as pessoas não querem encontrar o Senhor Jesus por causa dos que se dizem ser ministros da palavra de Deus e não agem corretamente. Perfeito, Maria. Perfeito. Fala, Dona Maria. Dona Maria? A gente não está ouvindo a senhora, Dona Maria. Quando Dona Maria resolve lá o problema dela lá no celular. Fala aí, Dona Ana. Boa noite. Para mim, o que ficou foi aqui no versículo 5, o terceiro João, no 5. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Para mim, aqui é que devemos amar a a todos, sem diferença, sem acepção, como amamos a nós mesmos. E para mim aqui é como o mandamento mesmo lá do mandamento de Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. E muitas vezes não tem aquele amor assim, principalmente quando a pessoa da fé é um sentimento. Quando são pessoas que não são da fé, o sentimento é diferente. Pelo menos comigo, eu não tenho prazer de estar conversando com pessoas que não têm prazer mesmo de estar no meio de pessoas que realmente não comungam da mesma fé que a minha. E quando eu estou no meio, eu prefiro ficar ouvindo, ser ouvinte e falar somente no momento certo. Aí, porque a senhora é. Muitas vezes as pessoas dizem, a senhora fica só enclausurada, só quer ficar dentro de casa, não sei o quê. Mas, infelizmente, não sei se eu estou errada, mas eu não me sinto bem. Não me sinto mesmo, principalmente quando tem muita pessoas, tem palavrão, tem muita bebida no meio, porque principalmente reuniões familiares, são assim. Mas eu não posso me afastar, ficar excluída totalmente, mas também não sou participante. Fico no meio termo, entendeu? Aí tem o que amar. Eu tenho minha sobrinha que ela é candomblessista, ela tem a fé dela, mas eu amo ela, eu oro por ela. Eu tive aqui vivi aqui uma situação com a minha sobrinha.
que mora lá mora em Simões Filho, e ela estava desesperada, porque o filho dela foi criado na igreja e resolveu entrar no tráfico. E ela é de outra denominação. Ela me ligou desesperada, conversei bastante com ela por telefone. Como eu ia, isso numa quinta-feira, quando foi na sexta, ela veio para a igreja. Eu convidei ela, ela veio para o culto, aceitou, foi para o culto. Depois o pastor conversou com ela e passamos a orar, colocar o nome dele no propósito, e eu dizendo e orientando a ela. E graças a Deus, o menino saiu, saiu, e hoje mesmo eu já falei com ela. Amanhã, se você puder, vá na igreja, porque o propósito é muito forte e é uma vida que você não aceita mais. Quer dizer, nem toda minha família, amigos, todos são convertidos, mas eu procuro amar todos como se fosse todo mundo todo mundo igual a minha família, igual o meio cristão. Agora, não, em determinadas situações, eu não me sinto bem. Muitas vezes eu procuro evitar. Não sei se fui clara, mas é a minha opinião. Claríssima, dona Ana. É a opinião de quase todo mundo aqui. Imagina, Will. Bom, pessoal, bom, nosso tempo aqui já ficou um pouquinho alongado. Vou terminar, vamos encerrar por agora. E vou colocar lá no grupo qual o próximo livro que a gente vai meditar. E fica para o próximo sábado, né? Como já estão sabendo, durante a semana, o pessoal está acompanhando aí as orações, às 22h30, junto com o bispo. E aí a gente vai manter as nossas meditações apenas aos sábados, até que passe aí esse propósito que estamos vivendo. Tudo bem? Então, vou pedir aí para, deixa eu ver aqui, Fernanda, faz aí a oração, Fernanda, final, por favor. Aqui também está chovendo, Isis. Fernanda, eu não acredito que Fernanda dormiu. Jô, faz a oração aí, por favor. Boa noite, gente. Boa. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, saímos, Pai, dessa meditação, mas não saímos da tua presença. Senhor, te peço, nos guarda, nos protege, Pai. E que a tua palavra venha ser cada dia mais plantada, Pai, no nosso interior, Pai, na nossa vida, que a gente venha aprender, praticar, meu Deus. Te pedimos também, Pai, por todas as pessoas que estão nas ruas, que estão sofrendo, que estão nos hospitais, que estão nos presídios, Pai. Tanta gente que está perdendo seu ente querido, Pai. Vai em cada um deles, Pai. Coloca a tua unção, coloca o teu espírito, Pai. Envia anjos para cuidar, para guardar, meu Pai. Te pedimos pela nossa família, Pai. Nos guarda debaixo das tuas asas, debaixo da tua proteção, Pai. Por todo o teu corpo de Cristo, Pai, por toda a tua igreja, todos os membros, todos os grupos, pastores, bispos, Pai, esposas, Senhor. Fortalece cada um deles, Pai. Fortalece, aviva a fé, Pai. E que todos tenham gana e vontade de ganhar almas para o teu reino, Pai. E te entregamos aqui, Pai, essa meditação, Senhor. E obrigada, meu Pai, obrigada por tudo, obrigada pelas tuas palavras, pelos teus ensinamentos, Pai. Obrigada por tudo, Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, povo lindo. Então é isso aí. Por hoje é só. Deus abençoe todas vocês. Tenham uma semana aí de vitória, de bênção, de resultado. Pessoal que está enfermo aí, seja curado em nome de Jesus. Pessoal que está passando aperto Amém. financeiro, seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Pessoal que está com problema na família, receba aí a resposta em nome de Jesus. E a gente se encontra no próximo sábado, em nome de Jesus. Boa noite.